Hoje eu quero falar com você sobre o Evangelho segundo João. João que foi não somente um dos 12, mas um dos 3. Além dos 12 que Jesus separou para caminhar com ele, para discipular, tinha 3 que eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus, né? Pedro, Tiago e João. Quando Jesus às vezes saía para orar, levava os 3. Quando ele subia no monte para orar, levava os 3. Então João era muito próximo de Jesus. João conhecido como o apóstolo amado. Ele era aquele também que, segundo ele mesmo escreve no seu evangelho, ele sentava perto de Cristo, né? Quando eles sentavam para cear, sentavam para comer, você sabe que não era cadeira e mesa como nós temos hoje, né? Eles tinham lá uma mesa baixa, uma espécie de divã, não sei, uma coisa assim baixa, e eles sentavam embaixo, né, no chão. Por isso que eles lavavam os pés antes de comer, né? Eles lavavam os pés porque um ficava com o pé encostado no outro. E inclusive é no Evangelho de João, lá no capítulo 13, que tem o episódio em que Jesus, no momento da ceia, ele lava os pés dos discípulos. Mas João tem algumas características especiais, importantes para a gente entender. O primeiro capítulo de João, ele já começa falando que Jesus já existia lá na criação do mundo, que ele ajudou a criar o mundo. Quando ele começa a falar do verbo, né, ele cita o episódio quando Deus cria o mundo, ele faz através do verbo, ele vai dando ordens, o verbo indicação, né, e Deus vai dando ordem e aquilo vai acontecendo. Então, haja luz, haja o firmamento, haja uma separação, produzam as águas, ou seja, ele vai usando verbos para que tudo seja criado. E João fala que esse verbo usado por Deus era o próprio Cristo. No primeiro capítulo, então, ele já começa falando isso, falando que o verbo estava com Deus, que o verbo era Deus e que tudo foi feito por ele. Mas não só isso, depois ele fala também que todo aquele que crer nele, ou seja, todo aquele que crê no verbo, tem o direito de ser chamado filho de Deus. Né, aos que creem no seu nome, tá no primeiro capítulo de João, no versículo 12. Depois ele vai além, no versículo 14 ele fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João já dá aqui, ele começa falando realmente que, aliás, entre os 4 que escreveram o evangelho, João é aquele que mais enfatiza essa questão da divindade de Jesus Cristo, né, de que Jesus era realmente o Filho de Deus. Aliás, João também, lá no final do livro, que ele escreve que muitos outros milagres foram feitos por ele, mas estes eu registrei para que vocês creiam que ele é o Filho de Deus. Então, João deu muita ênfase nessa questão de Jesus ser realmente o Filho de Deus. Ele não deu muita importância sobre a questão do nascimento, igual outros evangelhos. Aliás, João é o único que não é o sinótico, né? Os outros evangelhos, pela semelhança que tem no conteúdo, eles são considerados sinóticos, ou seja, eles têm uma certa semelhança. João, ele difere de todos os outros. Então, enquanto, por exemplo, Mateus, Lucas, eles dão bastante ênfase ao nascimento de Jesus Cristo para mostrar que ele era realmente o Messias prometido, que ele era um judeu e que ele era o cumprimento da promessa que vinha pelos profetas, né? Isso é o que eles deram ênfase. Então mostraram a genealogia de Jesus, como foi o nascimento dele, o parentesco que ele tinha com João Batista, como tudo se deu, né? Mas o Evangelho de João não. O Evangelho de João, ele dá ênfase nos sinais que podem ser vistos através de Jesus, né? Os milagres de Jesus que ele chama de sinais. Né, e ele também não prioriza muitas parábolas, ele prioriza os sinais, prioriza ele fala 7 vezes eu sou, a expressão eu sou. Lembra que quando Moisés está conversando com Deus e Deus manda ele voltar no Egito e falar que ele foi escolhido para libertar o povo de Israel do Egito, e ele então questiona Deus, fala assim, mas quando eu chegar lá eu vou falar para eles que quem me enviou, e Deus fala para ele, eu sou. Diga que eu sou e te enviou. Né? Então, e Jesus, no Evangelho de João, João cita 7 vezes essa expressão que Jesus falou, eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou a luz do mundo. Enfim, então, essa expressão também eu sou, que João fez questão de enfatizar, de caracterizar, para mostrar que Jesus, ele é o Filho de Deus,
que veio em forma de homem, né? E várias outras coisas, né? Ele cita, para você ter uma ideia, 118 vezes a palavra Pai. João cita 97 vezes a palavra crer, ou alguma palavra correlata a crer, a fé, né? E 45 vezes a palavra amor. João é o evangelho do amor. João conseguiu colocar, através da escrita, ele conseguiu mostrar, conseguiu passar para todos nós o amor de Jesus Cristo. Então, assim, um livro... Tem alguns estudiosos que falam que se você estudar o Evangelho de João a fundo, você já vai entender todo o plano de Deus para a humanidade. Então, no capítulo 1 que eu falei, ele fala sobre o verbo que se fez carne, né? Ele termina o capítulo 1 falando o seguinte, Jesus falando, de agora em diante vocês verão os anjos de Deus subindo e descerem sobre o Filho do Homem. Ele faz também aqui uma menção a um sonho que Jacó teve lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo 28, quando Jacó tem um sonho e ele vê uma escada posta na terra e os anjos de Deus subindo e descendo pela escada. E aqui então ele mostra que Jesus é essa escada que foi posta na terra e que tocava no céu. Ou seja, Jesus é a única forma que a gente tem de tocar o céu. Aí ele começa o capítulo 2 e João é aquele que narra o primeiro milagre de Jesus, que é o milagre de transformar a água em vinho. Lembra que ele foi convidado para um casamento e nesse casamento acabou o vinho e então Maria chega para ele, conversa com ele e ele manda trazer, encher os cântaros de água, enfim, ele transforma a água em vinho. Depois disso, depois do casamento, ele vai para Jerusalém e aí lá em Jerusalém ele se depara com aquele pessoal fazendo comércio no templo, profanando o templo, e aí é que ele fica irritado e que ele vira as mesas lá dos campistas, enfim, que ele está lá em Jerusalém. Depois disso ele tem um encontro com Nicodemos, lembra aquele judeu que era príncipe entre os judeus e que vai procurar Jesus à noite, escondido, por quê? Porque nesse momento Jesus já tinha feito muitos milagres, e João registra aqui esse episódio, né, essa conversa, porque Nicodemos se converteu nessa conversa com Jesus. E tem o versículo mais famoso para o cristão, que é o João 3,16, né, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Martinho Lutero falava que esse versículo resume a Bíblia. Olha para você ver que coisa tremenda, né? Enfim, muitas outras coisas aqui. Tem a questão da cura daquele paralítico no tanque de Betesda. Betesda, que significa ovelhas, né? que era em aramaico, mas era o tanque das ovelhas, que era na porta das ovelhas, ou o tanque de Betesda, que Jesus ele chega ali, aquelas pessoas estão esperando o movimento das águas para serem curadas, tal, e aí ele cura o homem que era no dia de sábado. Esta cura provocou uma perseguição contra Jesus. Se você pegar o Evangelho de João, ele tem depois, isso é no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, até o capítulo 8, cita essa questão da perseguição que ocorreu por causa dessa cura de sábado. E no capítulo 8, que tem aquele episódio da mulher que é pega em adultério e é trazida para Jesus. Eles fazem isso, se você pegar e depois estudar, você vai ver que tem a ver com a cura desse rapaz do tanque de Betesda, que estava há 38 anos lá enfermo, né? E Jesus, ele cura porque era sábado, começa essa perseguição e quando eles trazem essa mulher pega em adultério, é por causa dessa perseguição deles que eles tentam pegar Jesus em algum erro para condená-lo, mas eles não conseguem. Jesus fala aquela famosa frase, né? Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. Enfim, o capítulo 6, ele fala do pão da vida, ele se coloca, eu sou o pão da vida, né? Que é um dos eu sou. Então, assim, é um evangelho que, para você estudar realmente, meditar nele, estudar com muita calma. O Jesus, no capítulo 10, fala, eu sou o bom pastor, né? Que eles colocam como pastor do rebanho. No capítulo 11, ele aqui fala da ressurreição de Lázaro. Veja que João está preocupado em mostrar que Jesus ele tinha realmente o poder do céu, né? Que ele era Deus encarnado aqui. Então ele faz os milagres, os grandes sinais que Jesus dava, né? E a partir do capítulo 13 é quando eles estão na ceia. Aliás, os outros evangelhos,
se você estudar os outros evangelhos, não dá para você ter uma temporalidade do ministério de Cristo na Terra. Não dá para, talvez um ano só você pense que foi o ministério. Mas no Evangelho de João, ele vai citando as festas judaicas, a primeira Páscoa, a segunda Páscoa. Ali dá para ter certeza que o ministério de Jesus durou pelo menos 3 anos aqui na Terra. O capítulo 17, que para mim é o capítulo que eu mais gosto, que é a oração de Jesus. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, ele ensina a oração do Pai Nosso, que muita gente faz até hoje, mas no capítulo 17 de João, é quando Jesus ele ora a Deus por muitas coisas, inclusive por nós. O capítulo 17, então, inteiro, é uma oração que Jesus faz antes dele se permitir ser entregue à morte. Ele está indo para o Getsemane e antes disso ele para, eles cantam um hino e depois ele faz uma oração. O capítulo 17 é o que cita então esta oração. Depois ele é preso, condenado, enfim, ele é crucificado e João narra também aqui um milagre que ele fez reservado aos discípulos, que foi aquela pesca maravilhosa que ele induz o pessoal a fazer depois já que ele havia ressuscitado. Tá? O Evangelho de João, 21 capítulos, fácil, e assim, e é escrito, você vê o amor de Cristo através das palavras que João escreveu. Então, um evangelho maravilhoso que vale a pena você meditar, você estudar, ler e reler várias vezes para você entender, e eu tenho certeza que você vai realmente ter um entendimento muito maior a respeito do amor de Deus e a respeito do poder de Cristo aqui entre nós. Ok? Então, faça uma boa leitura, que Deus te abençoe de uma maneira poderosa e até um próximo vídeo.